Bezerra Hashem da Fio Design Tratado de Psachim. Estamos da Fio Design na terceira linha Gufarav. No meio de um assunto com relação à pergunta que Hagai, o profeta, Hagai Anavi perguntou para os Kohanim, testando os Kohanim para ver se eles sabiam as alachot de Tumá e Ta'ará, impurezas e purezas no Betamigdash. Revisando o que vimos nos Dapim anteriores, existem vários níveis de impurezas. O maior nível de impureza é o corpo do falecido. É o Avi Avô da Tumá, a fonte das fontes da impureza. Uma pessoa que encosta no corpo do falecido virava Tumá, fonte de impureza. Impurifica também pessoas, utensílios, alimentos secos e alimentos líquidos. Uma pessoa que encosta no Avatumá, um objeto que encosta no Avatumá vira Rishon Latumá, primeiro nível de impureza. O Rishon Latumá impurifica só alimentos secos e alimentos líquidos, não impurifica pessoas nem utensílios. Uma pessoa que encosta no Rishon vira Sheni Latumá, segundo nível de impureza. O Sheni Latumá, o segundo nível de impureza, só impurifica objetos sagrados, como Trumot, oferendas do Kohen, Kodashim, sacrifícios. Um sacrifício que se impurifica, ou uma oferenda que se purifica com um segundo nível de impureza, Shlishi Latumá, terceiro grau de impureza. E o terceiro grau de impureza só impurifica Kodashim, sacrifícios. Existe o quarto grau de impureza com relação ao sacrifício. É necessário queimar um sacrifício que se impurificou 4 graus de impureza. E o quarto grau de impureza não faz o quinto grau de impureza com relação aos sacrifícios também. Não existe o quinto grau de impureza e o objeto continua puro. Aparentemente, Hagai, o profeta, perguntou para os Kohanim qual seria a halachá na seguinte situação. A pessoa que tem um réptil em sua roupa. O réptil é um avatumá, uma fonte de impureza. Esse réptil encostou num pão. O pão virou Rishon. O pão encostou num cozido. O cozido virou Sheni. O cozido encostou no vinho. O vinho virou Shlishi. Latumá, terceiro grau de impureza. E esse vinho era vinho de sacrifícios, Nessachim. E o vinho encostou num azeite, também de sacrifícios, virou quarto grau de impureza. Perguntou Hagai, o profeta, para os Kohanim: será que esse azeite está inválido ou não? E os Kohanim falaram que o azeite está válido, não receberam a impureza. Aparentemente esse é o caso. Perguntamos aqui se é uma machloket na Gemara, se esse é o caso ou não, e se os Kohanim sabiam a resposta ou não. Gufa, voltando ao assunto que já vimos. Rav Amar Ishtabesh Ka'ani. Rav sustenta que os Kohanim erraram nessa resposta, Veshmuel Amar Lo Ishtabesh Ka'ani. Conforme Shmuel, os Kohanim não erraram nessa resposta. Explica agora, Rav Amar Ishtabesh Ka'ani. Rav fala que os Kohanim sim erraram. Por quê? Porque Hagai Anavi, Hagai o profeta, perguntou para os Kohanim qual seria a halachá se existe o quarto nível de impureza nos sacrifícios. E a halachá é que sim existe essa impureza. E os Kohanim aparentemente não sabiam essa halachá, falaram que os sacrifícios continuam puros. Por isso falaram que os Kohanim erraram. Os Kohanim falaram que está puro o sacrifício desses. Veshmuel Amar Lo Ishtabesh Ka'ani. Conforme Shmuel, os Kohanim não erraram. Por quê? Aparentemente eles sim erraram. Falaram que não existe o quarto grau de impureza com relação aos sacrifícios. Falaram Shmuel Hamishiba Kodesh Ba'aminayu. O que Hagai perguntou para os Kohanim é se existe o quinto nível de impureza com relação aos sacrifícios. E os Kohanim responderam que não existe esse nível de impureza. E realmente eles acertaram. Para explicar agora, Bishlam Alerav. Dá para entender o Pasuk conforme Rav? Hanu Dirtiv Arba'a. Por isso o Pasuk cita 4 alimentos que encostaram no réptil. Lechem venazid, o pão e o cozido. Veyain veshemen, e o vinho e o azeite não encostaram diretamente ao réptil, porém um encostou no outro até chegar no réptil. Nós temos 4 alimentos depois do réptil. Esse quarto alimento, o azeite, é o quarto nível de impureza. E os Kohanim falaram que está puro, eles erraram. Porém, conforme Shmuel, Hamishah Menale. Porém, se realmente o que Hagai perguntou é com relação ao quinto nível de impureza, não se vê no Pasuk 5 alimentos depois do réptil, responde a Miktiv Venagak Nafon. Não está escrito que o réptil que estava na roupa da pessoa encostou no pão.
Não sei se escrito isso, no pastor está escrito Venagá Beknafu. O pão encostou na roupa, ou seja, o pão encostou em algo que encostou no réptil. O réptil Avatumá encostou em algum objeto que virou lixão. O objeto encostou em mais 4 alimentos, ou seja, somando 5 objetos depois do réptil. E o azeite, que é o 5º alimento, ele continua puro, como os Kohanim falaram. A pergunta era se esses 4 alimentos encostaram em algo que encostou no réptil. E os Kohanim acertaram. Essa é uma coisa que Rav Shmuel com relação ao passo. Ele fala que Tashma, uma prova para um dos lados. Vayomer Hagai, falou Hagai para os Kohanim, Irigatame nefesh bekolele, haitama, vayanu Kohanim, vayomru itama. Falou Hagai uma outra pergunta para os Kohanim. Se uma pessoa que está impura é a empresa do falecido, aparentemente uma pessoa que encostou no falecido, ele virou Avatumá, a fonte da impureza. Se ele encostou em todos esses alimentos, ou seja, encostou no pão, que encostou no cozido, que encostou no vinho, encostou no azeite, Haitama, será que existe essa impureza sobre o azeite? Também temos 4 alimentos depois do Avatumá, da pessoa que encostou no falecido. E os Kohanim responderam, Itamá, que nessa situação o 4º grau de impureza é sim impuro e temos que queimar esse azeite. Fala, Bishlam Aleshmuel, dá para entender essa continuação dos psukim conforme Shmuel Mideach Aloish Tabesh. Diz que os Kohanim sabiam a primeira resposta, que o 5º nível de impureza não é impuro. Atamnam Aloish Tabesh, com relação à segunda resposta, também eles sabiam que o 4º nível de impureza é sim impuro. Ele irá, porém conforme Rav Maishnach Aleish Tabesh, porém conforme Rav, qual é a diferença com relação ao réptil, que eles sim erraram, falando que não existe o 4º nível de impureza depois do réptil. O Maishna'atam de Eloish Tabesh. E por que com relação à impureza do falecido, eles não se enganaram. Eles falaram que esse 4º grau de impureza é sim impuro. Aparentemente tem uma contradição. Ou eles sabem que o 4º grau de impureza é impuro ou não. Como Rav Nachman falou, o sábio, Marav Baravu, em nome de Rav Baravua. Beki'in hen betumat med ve'el beki'in hen betumat shed. O que aconteceu aqui é que as pessoas sabiam que o 4º nível de impureza depois da impureza do falecido é impuro, porém não sabiam que um réptil impurifica o 4º nível de impureza. Eles se enganaram, achavam que o réptil não impurifica o 4º nível de impureza, impurifica só até o 3º nível de impureza, contra a Halakha. Essa é uma das respostas. Ravina Amar, Ravina tem uma outra resposta. Hatam Revi'i Achashlishi. Fala de Ravina, temos 2 casos diferentes. O primeiro caso era que o azeite era 4º grau de impureza e é impuro. Eles não sabiam a resposta e falaram que é puro. Isso que eles acertaram a segunda resposta com relação à impureza do falecido, porque Shlishi era o 3º grau de impureza. Ou seja, o Tumei Nefesh, a pessoa que está impura, a impureza do falecido, significa que o falecido entrou em contato com o pão, que virou Avatumá, a fonte da impureza. O pão entrou em contato com o cozido, virou Lishon. O cozido entrou em contato com o vinho, virou Sheni. E o vinho entrou em contato com o azeite, virou Shlishi. Eles sabiam que o Shlishi, 3º grau de impureza, era impuro. Não tem uma contradição também conforme irá. Tashma fala uma prova para um dos lados. Vayan Hagai Vayomar. Hagai falou, Kena Amazé, assim são os Kohanim, Kena Goyazé, e também é assim o povo de Israel em geral, Lefanai Neum Hashem, na frente de mim fala Hashem. Ou seja, o pastor fala que os atos dos Kohanim e do povo de Israel em geral eram impuros, infelizmente, eles não sabiam as halachot. Fala na Bishlam Alerav, dá para entender conforme irá, vai no Dirtiv também. Por isso Hagai repreendeu os Kohanim que não sabiam as halachot, porque eles erraram com relação à primeira pergunta. Ela de Shmuel, Amai também, conforme os Kohanim sabiam essas 2 perguntas. Então por que Hagai repreendeu e falou que os atos dos Kohanim são impuros? Itmuye kametama. Hagai não estava repreendendo o povo de Israel, os Kohanim, estava exclamando, era uma pergunta retórica, será que os atos dos Kohanim são impuros? Com certeza não. Assim é a hipótese da Gemara. Isso é escrito no Pasuk, e também os atos deles são impuros. E também significa uma afirmação, não significa uma exclamação, uma pergunta retórica.
Aparentemente Hagai estava assim repreendendo os Kohanim. A pergunta é por que, se eles sim sabiam as respostas. Amar Marzuta falou Marzuta, Ve'ite Maravashi, tem quem fala Ravashi falou, Mitoch shekilkilu et ma'aseem, ma'alei aleim ha'katuv, ke'ilu ikrivu betumah. Fala o sábio que Hagai, o profeta, estava repreendendo os Kohanim, porém estava repreendendo através de uma profecia que no futuro os Kohanim iam errar, iam cometer pecados, infelizmente. Então fala o Pasuk, Ma'alei aleim ha'katuv, ke'ilu ikrivu betumah. E Hashem rejeitou os korbanot dos Kohanim, como se eles tivessem sacrificado os sacrifícios betumá com um estado de impureza, por causa dos pecados. Não se trata que naquele momento os Kohanim sim sabiam as alachot, o que Hagai estava repreendendo era em nome do futuro, através de uma profecia. Então, na Gufa, voltando a um outro assunto que vimos anteriormente, Yossi Ben Yoezer testemunhou que os líquidos do Bet HaMikdash eram sempre puros. Aparentemente a impureza dos líquidos só é uma impureza rabínica, e os Hamim não decretaram impurezas no Bet HaMikdash para não aumentar o número de sacrifícios que vão ter que ser queimados por causa de impureza. Porém, existe uma discussão dos sábios com relação a quais líquidos Yossi Ben Yoezer purificou. Rav Tani Mashke Bet Mitbechaya. Rav ensinou que os líquidos que são sempre puros são os líquidos da Azará, do pátio do Bet HaMikdash, no Bet HaMikdash, que é o lugar onde faziam o abate, a shritá dos sacrifícios. Por exemplo, sangue que estava no chão da Azará, do pátio, ou água que estava para lavar as entranhas dos sacrifícios, estavam sempre puros. Porque conforme Rav, os líquidos que eram levados para o Mizbeach, para o altar, como o vinho, o azeite das minachot, a água que se levava em Sukkot para o Mizbeach, sim recebiam a impureza e impurificavam outros alimentos também. Velevita, Levi ensinou sobre o opinião de Yossi Ben Yoezer, Mashke Bei Mitbechaya. Levi sustenta que os líquidos que são levados também sobre o Mizbeach, o altar do Bet HaMikdash, também estão puros. Também o sangue dos korbanot, tudo que é levado no Mizbeach está puro. Conforme Rav, os sábios dificultaram a halakha com relação aos líquidos que são levados sobre o Mizbeach, uma vez que não é comum que esses líquidos se impurifiquem, os sábios não cancelaram essa impureza. Os sábios cancelaram a impureza de líquidos que estão só na Azra. Porém, conforme Levi, os sábios facilitaram a halakha também com relação a líquidos que são levados sobre o Mizbeach. Essa é uma halakha sobre a opinião de Yossi Ben Yoezer. Explica agora as opiniões. Levi, conforme Levi, que fala que os líquidos que são levados sobre o Mizbeach são sempre puros. Hanicha, dá para entender. Isfira leike Shmuel, se isso não é como Shmuel, que o que? É uma outra discussão em Rav e Shmuel que vimos nos apimos anteriores. De amar dachan miletamet tumat acherim, com relação a qual impureza falou Yossi Ben Yoezer que os líquidos do Bet HaMikdash estão sempre puros. Fala Shmuel, eles são sempre puros, eles não impurificam outros alimentos. Aval tumat atzman yesh lehem. Primeiro, Yossi Ben Yoezer vai concordar que os líquidos do Bet HaMikdash sim recebem a impureza. Não transferem a impureza, mas recebem a impureza e necessário queimá-los. Então dá para entender a opinião de Levi, se ele estuda como Shmuel, que fala que os líquidos sim recebem a impureza. A questão é como pode ser que Hagai perguntou dos Kohanim com relação àquele pão que encostou no cozido, que encostou no vinho, que encostou no azeite. Vimos aqui claramente que o vinho impurificou o azeite. Como pode ser que o vinho impurificou o azeite? Se conforme Levi, todos os líquidos do Bet HaMikdash são sempre puros. Mesmo os líquidos que são levados sobre o Mizbeach são sempre puros. E com certeza também não impurificam outros líquidos. Pode ser que recebem a impureza, mas não impurificam outros líquidos. E a pergunta de Hagai, você vê que o líquido sim purifica outro líquido. Eu falar agora, se vamos falar aqui, Levi isso não é como Shmuel, que o líquido recebe a impureza, mas não transfere a impureza para outros líquidos, mas dá para entender o que Hagai falou, Denagi Kulu Berishon. A pergunta é com relação à segunda pergunta de Hagai. Com relação a um falecido que encostou no pão, que aparentemente encostou no cozido, etc. Porém, fala Agmará, Levi vai explicar diferente o que aconteceu lá. A pergunta de Hagai é, qual seria a halakha
Se um falecido encostou no pão, ou encostou no cozido, ou encostou no vinho, ou encostou no azeite, não significa que existe uma cadeia, que um encostou no outro. Todos encostaram no falecido diretamente, será que existe impureza ou não? Aí fala os Kohanim que sim, existe essa impureza. O vinho recebeu impureza, se invalidou. O azeite também recebeu impureza, se invalidou. Porém, o vinho não impurificaria o azeite. Ela isa vale que Rav, porém, se Levi sustenta como Rav, de Amar Dachan Mamash, que Rav fala que os líquidos do Beit HaMikdash não recebem nenhuma impureza. E Rimash Kakadla. Como se encontra esse caso da pergunta de Haggai, que o vinho se impurificou, o azeite se impurificou, se mesmo os líquidos que são levados para o Mizbeach não se impurificam. Al-Kurchacha, com certeza, que Shmuel se vira ali, com certeza Levi se sustenta como Shmuel. Que os líquidos do Beit HaMikdash sim recebem a impureza, mas não transferem a impureza para outros. Conforme Shmuel, que falou que os líquidos do Beit HaMikdash sim recebem a impureza. Hanicha e Savala Kerav. Dá para entender o prêmio de Shmuel se ele ensina como Rav em outro detalhe. Que o que? Detalhe, como fala Rav, mas que Bet Mikbechaya. Quais líquidos do Beit HaMikdash, fala Yossi Ben Yoezer, que não recebem a impureza? Os líquidos da Azara, do pátio do Beit HaMikdash. Aval Mashke, Bei Mikbechaya, porém os líquidos que são levados para o Mizbeach, Achrin Namimitam, eles sim impurificam outros líquidos. Também recebem a impureza e também transferem a impureza para outros líquidos. E só os líquidos da Azara, do pátio do Beit HaMikdash, recebem a impureza, mas não transferem a impureza para outros. Mas os líquidos do altar, do Mizbeach, sim transferem a impureza para outros. Amarevi, o Delo Avid Hamishi, Ashlishi Avid Revi. Aí dá para entender a pergunta de Haggai. Haggai perguntou com relação ao quinto grau de impureza conforme Shmuel. Será que está puro ou impuro? E os Kohanim falaram que está puro. Só nessa situação está puro. Ou seja, o Revi, o quarto grau de impureza, não torna Hamishi, o quinto grau de impureza, impuro. Porém, Hashlishi, porém, se esse vinho fosse o terceiro grau de impureza, consequentemente, o Shemen, o azeite, vai ser quarto grau de impureza, a Vidrevi. Esse azeite vai ter impuro quarto grau de impureza, deveríamos queimar esse azeite. Aí dá para entender a opinião de Shmuel, porque um líquido sim transfere a impureza para outro líquido. Se é um líquido que é levado para o Mizbeach, para o altar, e aí vale que Levi, porém se Shmuel vai com uma opinião de Levi. Detalhe, que Levi ensinou sobre a opinião de Yossi Ben Yoezer, mas que Bei Mitbechaya, que mesmo os líquidos que são levados para o Mizbeach, para o altar, não transferem impureza para outros, Ma'ira Levi, porque Haggai perguntou com relação a um vinho que é um quarto grau de impureza, que aparentemente encostou no azeite que é um quinto grau de impureza. Ma'ira Levi, de Lo Avid Hamishi, porque somente o quarto grau não faz o quinto grau de impureza? Afilu Sheni Veshlishina Meloavdi. Mesmo o segundo grau de impureza, se esse vinho fosse o segundo grau de impureza, Shlishi Loavdi não torna o azeite terceiro grau de impureza, porque um líquido não impurificaria outro líquido no Beit HaMikdash, mesmo os líquidos são levados sobre o Mizbeach. Com certeza que Shmuel se torna como Rav nesse detalhe, não como Levi. Que os líquidos do Mizbeach sim recebem impureza e transferem impureza para outros líquidos. Para o Natânia Kavatei de Rav, tem uma breta que apoia o que Rav falou, que os líquidos do Mizbeach sim recebem impureza e transferem impureza para outros. Tânia Kavatei de Levi, porque tem uma breta também que apoia o que Levi falou, que os líquidos são colocados sobre o Mizbeach também não transferem impureza para outros, recebem impureza, como a pergunta de Haggai, que o vinho recebeu impureza do falecido, também o azeite recebeu impureza do falecido, porém não transferem impureza de um para o outro. Tânia Kavatei de Levi, a breta que apoia o que Levi falou. Hadam ve'ayin ve'ashemen ve'amayim. O sangue e o vinho, o azeite e a água, mashkebei midbechaya, que são colocados sobre o Mizbeach. É o sangue das Zrikat Adam, que se joga o sangue do Korban. O vinho e o shemen, o azeite dos Nesachim, que se joga sobre o Mizbeach. E a água do Nisuch HaMayim, que se joga em Sukkot. Shenitmeu bifnim,
que se impurificaram dentro do Bet HaMikdash, ve'otzian lachutz teorim, a pessoa tirou esses líquidos para fora do Bet HaMikdash, esses líquidos continuam puros. A questão é, será que no momento que a pessoa pega esses líquidos que entraram em contato com a impureza dentro do Bet HaMikdash, eles não receberam a impureza naquele momento, mas talvez a impureza está suspensa sobre o objeto, sobre esses líquidos. No momento que tiramos esses líquidos do Bet HaMikdash, a impureza se recai sobre esses líquidos. Ele fala que a breta aqui não teorim, os líquidos continuam puros, uma vez que na prática, no momento do contato com a impureza, não se recaiu sobre eles a impureza. Foi uma outra situação. Se esses líquidos se impurificaram fora do Bet HaMikdash, e a pessoa trouxe esses líquidos para dentro do Bet HaMikdash, qual seria a halakha? Será que no momento que a pessoa traz esses líquidos para o Bet HaMikdash, uma vez que os sábios não decretaram impurezas no Bet HaMikdash, talvez esse líquido não está mais impuro? Não, esses líquidos continuam impuros e impurificam outros mesmo dentro do Bet HaMikdash. Uma vez que na hora do contato estavam fora do Bet HaMikdash, continuam impuros e impurificam outros também. Você vê claramente aqui, como Levi falou, que os líquidos do Mizbeach não recebem impureza, precisa de mashke beimid bechaya, o sangue, o vinho, o azeite, a água, que são colocados sobre o Mizbeach. E a Beda falou claramente que se impurificou dentro do Bet HaMikdash, continuam puros mesmo que a pessoa tira eles para fora do Bet HaMikdash, não como Rav, que ia impurificar, ia falar que esses líquidos transferem a impureza para outros líquidos também dentro do Bet HaMikdash. Perguntam a ele, será que isso é verdade? Falou o sábio, mas que beimid bechaya, os líquidos são colocados sobre o Mizbeach, o altar. Lo amru dachan elabim koman. Quando é que eles estão puros? Somente dentro do Bet HaMikdash. Mailav, o que Rabbi Yoshua ben Levi veio excluir, lemaut nitmeu bifnim, veutzian lachutz, aparentemente Rabbi Yoshua ben Levi veio falar que se pegamos esses líquidos que se impurificaram do Bet HaMikdash, não transferem impureza para outros líquidos dentro do Bet HaMikdash, porém se tiramos esses líquidos de dentro do Bet HaMikdash para fora, esses líquidos sim estão impuros e impurificam outros também. Não como a Breta falou, que os líquidos são retirados do Bet HaMikdash continuam puros com relações que não impurificam outros. Fala Meralô. Não é isso que Rabbi Yoshua ben Levi veio excluir. Lemaute, o que ele sim veio excluir, nitmeu bachutz veichneisan bifnim. Ele veio excluir uma situação que a impurificação dos líquidos aconteceu fora do Bet HaMikdash, depois esses líquidos foram colocados dentro do Bet HaMikdash, que eles continuam impuros. Os líquidos estão puros se o contato com a impureza aconteceu dentro do Bet HaMikdash. Pergunta, Ve'abim koman kama? Porém, Rabbi Yoshua ben Levi não falou isso. Rabbi Yoshua ben Levi falou que esses líquidos só continuam puros se estão no seu local, dentro do Bet HaMikdash. Aparentemente, quando retiramos esses líquidos para fora, eles voltam a se impurificar, uma vez que aconteceu um certo contato com a impureza dentro do Bet HaMikdash. Fala na Achi que amar, isso que pensou Rabbi Yoshua ben Levi em falar. Quando é que esses líquidos estão puros? É só se o contato com a impureza aconteceu dentro do Bet HaMikdash e não se o contato aconteceu fora do Bet HaMikdash. Porém, mesmo que o contato aconteceu fora do Bet HaMikdash e tiramos esses líquidos para fora, esses líquidos continuam puros como a Breta falou. Essa é a Breta como Levi. Tânia Kabateira, a Breta como Rav falou. Hadam ve'amayim, mashke beimit bechaya, o sangue dos korbanot que estão no chão da azará, do pátio, ve'amayim, a água que se usa para lavar as entranhas dos korbanot, também na azará, mashke beimit bechaya, são os líquidos da azará, no local onde faz a shchita dos animais, shenit meu, que entraram em contato com alguma impureza, ben bekelim, ben bekarka, tanto esses líquidos estão sobre utensílios ou estão no chão, teorim, esses líquidos estão puros. Essa é a opinião de Tanakama, que também a impureza de líquidos dentro de utensílios ou no chão é só uma impureza rabínica e os rabim não decretaram impurezas rabínicas do Bet HaMikdash. Viramos a página. Rabbi Shimon Omer fala Rabbi Shimon, Bekelim Tmeim. Se esse contato com a impureza aconteceu quando os líquidos estavam dentro de utensílios, esses líquidos sim recebem impureza pela Torá e também no Bet HaMikdash. E impurificam outros líquidos também. Bakar Kateorim, se esses líquidos estão no solo,
esses líquidos não recebem impureza. Porque a impureza de um líquido no solo é só uma impureza rabínica. Pela Torá, qualquer líquido que está no solo, se tem um revi'it de volume 86 ml de volume, como vamos ver na continuação, é um mikve. E o mikve não recebe impureza. Por isso, claramente dessa breta que somente mashkei be'emit bechaya, o sangue e a água que estão na azará não recebem impureza. Porém, os líquidos que estão sobre o misber sim recebem impureza. Continuando a Rav Papa, falou Rav Papa. Rav Papa fala um outro motivo porque não existe impureza de líquidos no Bet HaMikdash. Até agora pensamos que não existe impureza de líquidos no Bet HaMikdash porque a impureza de líquidos é só rabínica e os Ramim não decretaram no Bet HaMikdash. Porque fala Rav Papa uma outra ideia. Afilo lemanda amar tumat mashkin deoraita, mesmo com a opinião que fala que os líquidos recebem impureza pela Torá, mashkei be'emit bechaya, com relação a esses líquidos da azara do pátio do Bet HaMikdash, eles não recebem impureza, porque é uma alahá de Moshe Sinai, é uma alahá que recebemos de Moshe Rabbeinu e não está citada na Torá. Porém, Moshe Rabbeinu ensinou para o povo de Israel explicitamente que mesmo que os líquidos sim recebem impureza pela Torá, por isso não acontece dentro do Bet HaMikdash. Amar le Ravuna Brid de Rav Natan de Rav Papa. Perguntou o sábio para Rav Papa. Veila de Amar Rabi Elazar. Como vamos explicar isso que falou Rabi Elazar? Entumale mashkin kolikar. Os líquidos não recebem impureza pela Torá. A prova disso é Sharei Yosef ben Yoezer ish Tzeredah. Que Yosef ben Yoezer, que morava na cidade de Tzeredah, testemunhou a mashkei be'emit bechaya sobre os líquidos da Azará do Bet HaMikdash, da Khan, que são sempre puros. Rabi Elazar trouxe uma prova do testemunho de Yosef ben Yoezer que não existe impureza de líquidos no Bet HaMikdash, para o conceito de Rabi Elazar, que não existe nenhuma impureza de líquidos pela Torá. E se é uma alahá em Moshe Sinai que os líquidos do Bet HaMikdash não recebem impureza, como podemos aprender dessa alahá do Bet HaMikdash para líquidos fora do Bet HaMikdash? Pode ser que líquidos fora do Bet HaMikdash sim recebem impureza pela Torá. No Bet HaMikdash temos uma alahá em Moshe Sinai que os líquidos não recebem impureza. Contra a Papa, você vê aqui que não existe impureza de líquidos pela Torá. Amar de Ravina de Ravashi falou sobre Ravashi uma outra pergunta. Vera Bishimon de Amar Tumat Mashkin Deoraita. Conforme Rabi Shimon que falou que os líquidos sim recebem impureza pela Torá. Detalhe como fala Breta Rabi Yosef Rabi Shimon, não brinco falar Rabi Yosef Rabi Shimon. Lakelim teori, laochalim temeim. A situação é que temos um líquido impuro. Estamos na dúvida se encostou em outro objeto. Será que na dúvida impurificamos esse segundo objeto ou não? Lakelim, temos uma dúvida que esses líquidos impuros encostaram em utensílios, teoria. Os utensílios continuam puros. Temos uma dúvida se um líquido encostou em um utensílio e impurificou o utensílio, uma vez que a impureza que um líquido impurificaria um utensílio é só uma impureza rabínica. Temos uma dúvida se existe impureza ou não. Os Haim não decretaram uma impureza dessas na dúvida. Lá o Halim, pois temos uma dúvida que um líquido impuro encostou em alimentos. Também, na dúvida, impurificamos esses alimentos. A impureza que um líquido impurificaria um alimento é a impureza da Torá. E na dúvida temos que dificultar a Alahá e impurificar esses alimentos. Verra que é Amar Rabi Shimon. Rabi Shimon falou um outro ensinamento parecido. Bekelim temein, bekarka teorim. Falou Rabi Shimon com relação aos líquidos do Bet HaMikdash. Se um líquido entrou em contato com alguma impureza dentro do Bet HaMikdash, bekelim, se esses líquidos estão num utensílio, temein. Esses líquidos se impurificam mesmo dentro do Bet HaMikdash porque é uma impureza da Torá. Bakarka teorim. Se esses líquidos estão no solo, os líquidos continuam puros, como já vimos. Vamos lá, e se é uma alahá de Moshe Sinai, que não existe impureza de líquidos no Bet HaMikdash. Mali bekeli, mali bekarka. Qual a diferença se os líquidos estão sobre um utensílio ou se estão no solo? Porque temos uma alahá de Moshe Sinai, uma alahá desde Moshe Rabbeinu, que não existe impureza de líquidos no Bet HaMikdash. Você vê diferente da Rabi Shimon. Você vê que um líquido que está no utensílio existe uma impureza da Torá. Consequentemente, os Ramim não podem purificar algo que a Torá impurificou, mesmo que se trate do Bet HaMikdash. Por isso, se os líquidos estão no solo, não existe essa impureza pela Torá, porque essa água que está no solo é um mikve.
Contra o que Rav Papa falou que mesmo que a impureza seria a impureza da Torá, mesmo assim existe uma Halachá de Moshe Sinai, que fala que não existe essa impureza no Beit HaMikdash, isso é diferente disso, que foi o primo de Rabi Shimon, Kasha, realmente é difícil para Rav Papa, aparentemente Rav Papa não lembrou dessas braitas quando ele falou esse ensinamento dele. Continuando, Rav Papa falou um outro ensinamento. Rabi Amart, isso que falou Rabi Shimon anteriormente, Bakarka teoria, se os líquidos estão no solo, os líquidos estão sempre puros, mesmo que entrou em contato com alguma superfície impura no Beit HaMikdash. O motivo dessa pureza é porque essa água é um mikve, loshano, isso só se aplica a ela maio. Somente se é uma poça de água. A valdam, porém, se é sangue, lo. Se é uma poça de sangue, o sangue sim recebe a impureza mesmo que está no solo. O motivo disso é porque a água é um mikve. A água serve como purificação para utensílios, por exemplo, para não o sangue. Mesmo que para formar um mikve é necessário 40 ca de água, uma grande quantidade de água, aqui temos uma pequena poça de água no chão do Beit HaMikdash, porém pela Torá é suficiente uma pequena poça de água de um revi'it, 86 ml de água para purificar utensílios. A pessoa pode mergulhar pela Torá uma agulha, por exemplo, que se purificou numa poça dessas e é suficiente. Mesmo que pela Torá isso é um mikve, não recebe a impureza, os Hamim decretaram uma impureza para um mikve que não mede 40 ca de volume, porém, uma vez que se trata do Beit HaMikdash, os Hamim não decretaram essa impureza. O Mayim Namelo Amran, e só falamos que a água não recebe a impureza, está no chão, ela derrava levita, é só se tem uma quantidade de um levita, 86 ml, derrase leadvil, bem machatim betzinorot, que podemos fazer a purificação de agulhas, e tzinorot é uma outra agulha que se faz para costurar com fios de ouro, porém, se essa poça mede menos do que um levite 86 ml, então essa água assim se purifica mesmo no Beit HaMikdash, porque é uma impureza da Torá conforme Rabi Shimon. Servimos nessa braita, uma machlokes de Rabi Shimon e Tanakama, se a impureza de líquidos é a impureza da Torá, ou uma impureza só rabínica, conforme Rabi Shimon é uma impureza da Torá, e conforme Tanakama é uma impureza só rabínica, e os Rabim não decretaram no Beit HaMikdash. Continuamos a Mara falar a braita anteriormente. Rabi Yudá Omer fala Rabi Yudá, Lakol Tameh. Caso era que temos um líquido impuro, estamos na dúvida se esse líquido impuro encostou em um alimento e impurificou esse alimento ou não. Ou em outra situação, estamos na dúvida se esse líquido impuro encostou em utensílio e impurificou o utensílio. Fala Rabi Yudá Lakol Tameh. Para todas as situações, impurificamos também esse utensílio ou esse alimento. O conceito é, conforme Rabi Yudá, que um líquido impuro impurifica alimentos, impurifica utensílios pela Torá. E na dúvida temos que impurificar também. Pergunta, mas lemeira de savar Rabi Yudá, tumat mashkin letameh tumat kelim deoraita? Você quer falar conforme Rabi Yudá? Um líquido impurifica um utensílio pela Torá? Por isso estamos na dúvida se esse líquido impurificou esse utensílio, não dificultamos a Halachá e impurificamos esse utensílio? A Mishnah fala diferente. Qualquer utensílio que tem a parte de dentro e a parte de fora, as costas do utensílio, que com hakarim, aksatot, como travesseiros e cobertas, que a pessoa pode usar ele dos dois lados, saquim, sacos ou bolsas de couro, que a pessoa pode usar o fundo ou virar o avesso, nitma toho, nitma gabo. Se se impurificou a parte de dentro desse utensílio, automaticamente a parte de fora também se impurificou. Porque na prática é um utensílio só. Porém, fala para tomar uma halachá diferente agora. Nitma gabo. Se se impurificou as costas do utensílio. Lo nitma toho. A parte de dentro não se impurificou. Explica uma maravilha. Qual é esse caso que diferencia onde foi essa impureza? Quando isso se aplica? Isso é só se essa bolsa, por exemplo, se impurificou através de um líquido. Se um réptil encostou nessa bolsa, tanto se a impureza encostou dentro ou fora, a outra superfície também está impura. Se encostou dentro, as costas do tecido também estão impuras, e se encostou fora, também a parte de dentro também está impura. Pergunta uma vez, se fôssemos pensar,
que um líquido impurifica um utensílio pela Torá, não pela lei rabínica, Malinitma Mahmat Mashkin, Malinitma Mahmat Sheretz, qual é a diferença se um réptil encostou nesse utensílio, que impurificou a empresa da Torá? Ou um líquido encostou nesse utensílio, também impurificou a empresa da Torá. Qual seria a diferença dos dois? Então deve ser que se um líquido encostou no utensílio, impurificou a empresa rabínica, e os Ramim querem diferenciar se esse líquido encostou dentro ou fora do utensílio. Para diferenciar entre essa halakha rabínica e uma impureza deoraita pela Torá, o motivo disso seria para que as pessoas não queimassem Trumot ou Kodashim, se, por exemplo, uma oferenda do Kohen ou um sacrifício encostou nesse utensílio que está impuro através desse líquido. As pessoas saberem que não pode queimar esse Trumot e esse Kodashim porque é só uma empresa rabínica, os eles diferenciarem entre a halakha se impurificou dentro ou fora, para as pessoas saberem que não é para consumir essa Trumah e esse Kodashim, é proibido consumir porque está impuro Midiraban, mas não pode queimar também. Por isso é uma contradição do que ele estava falando anteriormente. Se temos uma dúvida se um líquido impuro impurificou um utensílio, dificultamos a halakha na dúvida. Só pode ser que essa empresa é uma empresa deoraita pela Torá. Por outro lado, se vê que diferenciamos entre a parte de dentro e a parte de fora desses utensílios, que essa empresa é só rabínica, é uma contradição. Fala, Maravilha, Amar Shmuel falou o sábio, Hazar por Rabiudá. Rabiudá voltou atrás. Rabiudá não sustenta mais, como vimos anteriormente, que temos uma dúvida se um líquido impurificou um utensílio, dificultamos a halakha. Rabiudá voltou atrás, sustenta que um líquido impurifica um utensílio só Midiraban, a lei rabínica, e se temos uma dúvida se existe uma impureza rabínica ou não, facilitamos a halakha. Ravina Marvina tem uma outra resposta. Leolam Lodar. Pode ser que Ravina não voltou atrás de seu ensinamento, pode ser que ele ensina que um líquido impurifica um utensílio pela Torá. A questão é se um líquido impurifica um utensílio pela Torá, qual é a diferença? Se impurifica a parte de dentro, a parte de fora do utensílio. O caso é um caso diferente, que é um líquido que se impurificou uma empresa rabínica. Tumat Yadayim significa que os Ramim decretaram que as mãos da pessoa estão sempre impuras até que a pessoa não faça Netilat Yadayim. Se a pessoa encostou uma certa água, um certo líquido, sem fazer Netilat Yadayim, esse líquido se impurificou. Se esse líquido encostou no utensílio, esse líquido está impuro em empresa rabínica. Uma vez que a empresa das mãos da pessoa também é uma empresa rabínica, que foi transferida para a água, que foi transferida para o utensílio. Na situação, os também diferenciaram se a impureza aconteceu dentro do utensílio ou fora do utensílio. Rabi Mashkim Abaim Mahmat Sheretz, isso que ele falou que temos uma dúvida se um líquido impuro impurificou um utensílio ou não. E dificultamos a halakha, um líquido que se impurificou com um réptil, a impureza do líquido é deoraita pela Torá, e na dúvida temos que se dificultar a halakha em purificar esse utensílio. Isso fala que a Gemara responde. Pergunta Maria, se realmente essa explicação da Braita, ou seja, conforme Rabi Yudá, um líquido impurifica um utensílio pela Torá, para a Braita que fala que diferenciamos se o líquido impurificou a parte de dentro ou a parte de fora do utensílio, se trata de uma empresa rabínica, que o líquido entrou em contato com as mãos da pessoa, a pessoa não fez Netilat Yadayim, os líquidos estão impuros uma empresa rabínica e impurificou o utensílio uma empresa rabínica. E os Ramim diferenciaram entre a parte de dentro e a parte de fora do utensílio. Se é assim, a Detani Bamed Varim Amurim, em vez de Rabi Yudá falar, limitando o caso, Bamed Varim Amurim, quando se aplica essa halakha que diferencia entre a parte de dentro e a parte de fora do utensílio, Shenitmeu Mahmat Mashkin, isso é só se o utensílio se impurificou através de líquidos. Porém, se esse utensílio se impurificou em impureza de répteis, aí não diferencia entre a parte de dentro e a parte de fora do utensílio. Em vez de falar isso, ele falou que nebedidá, na verdade deveria diferenciar com relação a líquidos. Bamed varim amurim. Quando isso se aplica que diferencia entre a parte de dentro e a parte de fora do utensílio, bemashkina baim mahmat yadayim. É com relação a líquidos que se impurificaram através das mãos da pessoa. Aval bemashkina baim mahmat sheretz. Porém, se os líquidos se forem purificados por causa de um réptil, agora a empresa desses líquidos é a empresa da Torá, nitmatochon, nitmagabon, nitmagabon, nitmatochon. Se purificou a parte de dentro, consequentemente também se purificou a parte de fora. Se purificou a parte de fora, consequentemente se purificou a parte de dentro também, porque não diferenciamos entre a parte de dentro e a parte de fora do utensílio,
com relação à empresa Deoraita, empresa da Torá, por uma vez que ele não falou assim, aparentemente em todas as situações, se que um líquido impurificou um utensílio, é sempre uma impureza rabínica, mesmo que esse líquido encostou num réptil anteriormente, mesmo assim esse líquido vai impurificar esse utensílio, só uma impureza rabínica, vamos diferenciar se ele encostou na parte de dentro ou na parte de fora do utensílio. Então, aqui vemos claramente que um líquido impurifica um utensílio só midirabaná, então é uma contradição para o que ele está falando anteriormente. Estamos na dúvida se um líquido impuro impurifica um utensílio, não dificultamos a halakha. Porque a impureza da Torá, a impureza de Deoraita, ela fala, não é marvarta que deixanim meikara, faz sentido explicar a opinião de Rabi Yehuda, como vimos anteriormente a opinião de Shmuel, Hazar bo Rabi Yehuda, que Rabi Yehuda voltou atrás. Realmente Rabi Yehuda sustentava no princípio que um líquido impurifica um utensílio pela Torá, para ele voltou atrás, ensinar a conclusão, na Maskaná, que o líquido impurifica um utensílio só uma impureza rabínica e diferenciamos entre a parte de dentro e a parte de fora do utensílio como uma sinalização para as pessoas não chegarem a queimar, trumar o Kudashim, como já vimos. Amanhã continuamos a estudar com novos conceitos, novos assuntos. Baruch Adonai Leolam. Amém. Amém.